Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço os milhares e milhares de inscritos no meu canal. Muito obrigado, passamos de 120 milhões de visualizações. Muito obrigado mesmo. E sempre digo, se você gosta do canal, do conteúdo, das lives, da perspectiva que nós temos, né? Indique o canal a um amigo ou amiga. É muito fácil. Canal no YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar o sininho, que são as notificações, coloca like no que vocês gostarem e usar, como vocês muito bem fazem, página dos comentários, né? Lembro que nós criamos a parte do membro apoiador, né? O que é um membro apoiador? Cliquem lá, membro apoiador. Tem duas formas de participar e ser membro apoiador. Elas estão indicadas aqui no canal. É muito fácil. Isso é fundamental, essencial para nós mantermos o jornalismo independente de qualidade, especialmente nesses tempos sombrios que vivemos, e mais ainda olhando para o ano que vem, que teremos um processo eleitoral fundamental para a história do Brasil, né? E sendo assim, esse espaço, vocês sabem que é o espaço da democracia, da contradição democrática, das diversas leituras. Então, ser membro apoiador é fundamental para mantermos esse jornalismo independente de qualidade que nós temos aqui. E muita gente, eu estava terminando de fazer uma série de contatos para entrevistas nas duas próximas semanas, e gente muito interessante, umas coisas originais, e tem todo o material que a gente vai produzir também para a parte já próxima ao Natal, né, que quando a política diminui, claro, por todas as razões, a sua importância, e nós vamos ter um material isso que nós vamos também postando durante aquele período que a gente está organizando os contatos, umas entrevistas extremamente interessantes, sempre nesse sentido, dar uma visão plural do Brasil para todos vocês, tá? Lembro também que no Twitter, pode me seguir pelo Villa, Marco Villa, no Instagram, @MarcoAntônio Villa Oficial, e na plataforma de cursos, www.cursosdovilla.com.br, vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que nós oferecemos: História Política das Funções Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, o que é fascismo, www.cursosdovilla.com.br. Lendo todo o noticiário, mas antes de entrar na questão central, eu queria primeiro lembrar tem um mais importante. Não, eu ia falar uma outra coisa, falar uma coisa, algo muito importante, e que essa luta, isso que eu acabei de falar para vocês, o jornalismo independente de qualidade e ser membro apoiador, né? Não é fácil mantermos essa perspectiva que nós temos, né? Uma visão crítica, propositiva, analítica, com base em toda essa literatura, né, que a gente lê, apresenta para vocês, fazendo análise com consistência, de forma dura, em defesa da República, da Constituição de 88, das liberdades. E eu queria agradecer, porque eu acabei de receber a notícia quase agora, né, a doutora Juliana Akel, do escritório Fidalgo Advogados, que sempre estão lá me defendendo com brilhantismo, a decisão tomada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, pela 6ª Câmara Civil. Houve uma apelação, né? O relator, o desembargador Gelson Rolim Stocker, o apelante, que estava apelando contra a decisão de primeira instância e contra isso que vos fala, o autor, Rogério Favretto, e o apelado, o réu, Marco Antônio Villa. Esse aqui. O senhor Rogério Favretto é desembargador do TRF da 4ª Região, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, lá do Rio Grande do Sul, que pega os estados Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Só eu não vou historiar todo o caso, porque é longo, né? O TRF é a 2ª instância dos processos da 13ª Vara Federal da Lava Jato. Então, tudo ia para o TRF. E, como vocês sabem, em certo momento, e foi preso no 7 de abril de 2018, se não me engano, né? Foi preso Lula por tudo aquilo, toda aquela história das condenações. Eu vou retomar todo o caso. E aí eu fiz, à época trabalhava numa outra rádio, me defendi através do escritório Fidalgo Advogados e a doutora Juliana Akel, responsável, né? Fui eu, quer dizer, é bacana o pessoal, né? Quer dizer, eu que me defendi, mas eu trabalhava, né, até então numa rádio, e ele entrou com uma ação contra mim, pedindo 50 mil reais, inclusive, de indenização por danos morais. Eu creio que seria algo em torno de 48 meses de salário mínimo, 4 anos, né?
de salário mínimo, se for atualizar, eu não sei, quer dizer, um trabalhador brasileiro teria que trabalhar 4 anos para pagar essa indenização que eu teria de pagar a esse senhor, porque eu critiquei, né, quando ele quis libertar o Lula no final de semana, houve todo um banzé, uma barulheira na época, né, e eu fiz imediatamente duas intervenções, ele se refere aqui a dois vídeos meus, e foi o meu direito de opinião, achando que ele estava tomando uma decisão absurda de querer libertar o Lula, que estava preso, condenado, e já tinha passado por pelas instâncias devidas, e cumprindo o devido processo legal, né? Aí ele entrou, então, com essa ação contra mim, e eu vou ler só ele pedindo por dano moral e os 50 mil reais, né? Então, eu queria ler só essa parte final para vocês aqui. O dano moral é o resultado de ofensa à pessoa propriamente dita, não ao seu patrimônio, porque lesa bens que integra os direitos de personalidade, ou seja, imateriais. Os efeitos danosos são dor, tristeza, constrangimento, humilhação, vexame e opressão, que advém de uma ofensa injusta que agride intensamente a condução da vida. Compromete o comportamento e equilíbrio psicológico do indivíduo porque a pessoa resta diminuída no que pensa de si próprio. O dano moral surge de uma intervenção indevida na esfera alheia, pois há violação do dever jurídico de não lesar outrem, que anteriormente foi referido. Existindo a violação inconfigurada do dano, caracteriza-se a responsabilidade por dano moral face ao ato ilícito, surgindo então a obrigação de indenizar. No caso, em comento, para que fosse possível responsabilizar o apelado por eventuais danos morais, seria necessário que esse estivesse extrapolado os limites da liberdade de expressão, incitando ódio contra o apelante, né? O apelado, nesse contexto, ao meu sentir, não violou os limites da liberdade de expressão ao efetuar suas críticas em face do deferimento do habeas corpus em favor do ex-presidente Lula, não configurando o ato ilícito exigível para o deferimento de indenização por dano moral. E aí conclui, eu vou agora para a última página, né? São 12 páginas do acórdão, em vista do... então, colegas, pelas razões expostas e do exame dos fatos e provas dos autos, meu voto é pela manutenção da sentença, negando assim provimente ao recurso. Bem, eu agradeço, portanto, a doutora Juliana Acker, do escritório Fidalgo Advogados, né? E vocês veem como que essa luta não é fácil, né? Isso daqui, olha, é de 2018, hein? 3 anos depois, foi da segunda instância. E temos uma série de outros aí ainda na esfera da primeira instância, segunda instância, e aí o curioso é de um pessoal que está em outro, que está em outro campo ideológico, vamos chamar assim, né? E que eu já externei esses comentários aqui para vocês. Então, eu agradeço muito a doutora Juliana Acker, o escritório Fidalgo Advogados, e vamos em frente. Seguimos a gente aqui, né? Sempre que a espinha ereta, o coração tranquilo e na defesa intransigente do Estado Democrático de Direito, da Constituição de 1988, promulgada 5 de outubro de 1988, né? Vamos lá. Queria só destacar também, rapidamente, né, a denúncia que está na Cruzoé, na revista Cruzoé, é incrível, lá tem o vídeo tal, eu nem sabia quem era esse deputado, confesso, Maranhãozinho. Quando eu vi Maranhãozinho, eu li rapidamente, eu lembrei do Marronzinho, aqui de São Paulo, a campanha de 85, que o Marronzinho aprontou, depois em campanhas posteriores, né? Era, meu Deus do céu, não, era um dia eu até falo dele, era o Maranhãozinho, né? E aí aparece ele pegando uma montanha de dinheiro, tal. Então, parabéns aí à Cruzoé pela denúncia. Vamos ver se o Conselho de Ética, né, ele é deputado federal, né, se reúne, porque isso aqui tem a ver com orçamento secreto, tudo indica, ele pegando uma montanha de dinheiro, chama-se Josimar Maranhãozinho. E depois eu vi um vídeo dele tentando justificar. É incrível, aí mostra o baixo nível da política brasileira, um deputado, um iletrado, com enormes dificuldades de concatenar o raciocínio e de falar na língua mater, né? Realmente triste. Agora, ele podia ter essas dificuldades da língua mater, né? e ter uma relação diferente com o erário e com a República, né? Com a Constituição. Meu Deus do céu, pilhas e pilhas de dinheiro.
Que vergonha, né? Então, a coisa não é fácil. Queria destacar a questão econômica, e nós vamos trabalhar com 2 entrevistados na semana que vem sobre isso, a questão de estagnação e recessão para 2022. Alguns falando em estagnação, outros falando que nós podemos dar, infelizmente, um passo adiante, até recessão, crescimento negativo e tal. Temos 2 economistas que vão discutir isso a semana que vem. Discutir não, eu vou ter uma entrevista aqui no nosso canal, né? Lembrar também um outro ponto do que o Bolsonaro fala para provocar, né? Ele tem agora 20% do STF, ele disse, que é dele, né? 20%, são os 2 ministros. Na verdade, são 11, não seria 20%, mas ele arredonda as contas. É inacreditável, nunca na história do Brasil, nunca, e isso vocês podem olhar aqui no meu livro, Um País Chamado Brasil, a história do Brasil descobrindo ao século XXI, né, que nós vamos lançar no dia 13, a partir das 5 da tarde, lá na Livraria da Vila do Shopping Genópolis. Isso nunca ocorreu. Um presidente se referia a ministros, no caso, aprovados pelo Senado, sabatinados, entre aspas, que aquilo lá não é sabatina, séria. E, inclusive, São Paulo, mais uma vez, hein? Me desculpem, que vem toda hora, vem tanta coisa na cabeça, né? São Paulo, mais uma vez, é lamentável, né? Puxa, São Paulo é o estado maior da federação, tem o maior PIB, tem a maior população, o maior número de eleitores. A gente espera que os representantes de São Paulo, são 3 senadores, né? Um deles, eu tenho certeza que ninguém sabe quem é. Nem eu, confesso, se ele passar aqui, eu não reconheço porque eu não sei quem ele é. Era o tal suplente, né? Não tenho a mínima ideia. Então, outra vez, né, a gente espera uma combatividade aqui de São Paulo. Pô, tem um PIB maior que a Argentina. Infelizmente, mais uma vez, não vimos uma boa atuação aqui. Assim como, nem preciso falar, e já disse na CPI da pandemia, o estado que teve o maior número de infectados, o maior número de mortes, né, de sequelados, o estado que tem o Instituto Butantan, quer dizer, que, né, que tem um papel fundamental na Covid-19, em tudo, mas eu estou falando especificamente da Covid-19 também. Senadores não foram nada bem, né? Ao contrário, nós devemos, e vamos entrevistar um desses senadores, inclusive, na semana que vem, não vou falar qual, mas já está tudo certo também. Então, só para registrar. Agora, falar que tem 20% do PIB, meu Deus do céu! Que é isso? Do PIB, não, perdão, do STF. Que é isso? Que é isso? Quer dizer que eles são seus ou vão decidir? Que ele está se referindo ao Cássio com K e o André Mendonça, que não é o Mendonça da grande família, que eu acho muito mais legal do que esse. Esse, realmente, ele fez um passa-moleque em relação ao senador Contarato. Vamos ver, vai ter decisões que ele vai ter que enfrentar essas questões perguntadas pelo senador Contarato. Muito bem, por sinal, um brilhante senador, registre-se. Se ele deu um passa-moleque, porque os pastores estão falando isso, o Mala, por exemplo, grande Mala, em nome de Jesus, Deus no comando, né, como sempre, não paga os impostos, grande Mala, né, tem uma linguagem muito bonita. O Fernandinho Beiramar tem uma linguagem melhor do que o pastor Mala, mas ele é um homem de Deus, tá bom? Não paga os impostos, mas você não pode querer tudo também, né? E então eles estão dizendo que o André Mendonça treinou para dar aquela resposta, tergiversando a pergunta de um senador da República. É inacreditável a imoralidade desse senhor Mala. E se o tal Mendonça, que não é o da grande família, porque esse certamente não faria tal coisa, dessa forma, ao menos, vai ser grave, né? Vai ser grave. Vamos ver, logo ele vai ter que decidir uma série de questões. Aí começa o teste e veremos quem é esse Mendonça, se podemos confiar nele ou, né, se nem nos cabelos dele podemos confiar, porque ele agora fez um monte de implante, ele está com uma juba, daqui a pouco deve logo estar com um rabo de cavalo tal. Mas isso é da esfera privada dele, pode pôr um rabo de cavalo, sem nenhum problema. Quero ver se ele vai agir de acordo com o que determina o ordenamento legal no Brasil. Nós vamos estar atentos. E muitos também gostaram da minha definição, quase um conceito. Aqui é uma fábrica de conceitos, ele de Rastaquera, por exemplo, tem vários aqui. E o lulofernandismo, né? Que eu acho que muitos elogiando, agradeço muito a vocês o artigo do UOL, né? Quer buscar sair do comezinho, da fofoca, da candinha, como falava a revista Intervalo. Olha que isso é antigo, revista Intervalo, escreva no Google, lá nos anos 60, né? E ela tinha o T e o V maior, assim, no logotipo, e que é muito pobre, buscar uma análise, né? Análise. E entender historicamente esse fenômeno. Centrão, entenda-se, não tem, uma coisa é a Constituinte, Roberto Cardoso Alves é a história do Centrão ali, que não tem nada a ver com isso que nós estamos vendo. Esse Centrão é produto pós-Itamar, nós vamos chegar daqui a pouco lá, tá? É isso. Então, aí bate muito bem
com a minha explicação, o lulofernandismo, essa dificuldade de enfrentar as contradições. E isso tem um preço, que é o que nós vemos agora, que são esses... Ainda se fosse somente beócios, nós aguentaríamos, mas eles são criminosos que estão no Palácio do Planalto. O crime contra a saúde pública, a morte de mais de 600 mil pessoas, não é possível, né? E eu não sei, né, as pessoas vão esquecendo, mas nesse espaço, como eu sempre digo, não. Então, obrigado aí pela questão do lulofernandismo. Agora, vamos em frente. Eu estava justamente passando por tudo isso, olhando o Bolsonaro, às sextas, normalmente ele não trabalha, daí a minha definição, mandrião, que é perfeita, mas e já se consagrou a expressão mandrião, todo mundo fala, mandrião, malta, caterva, tal, em todo lugar que eu passo aí e tal, mas ele não trabalha. Ele não consegue mesmo pegar um texto, ler uma questão de Estado, ele não conhece absolutamente nada e é chamado pelos seus fanáticos de mito. Só lembrar que os líderes, o líder nazista ou fascista, Hitler ou Mussolini, ao menos liam os documentos e escreviam, né? E escreviam tal. Não sei se para o bem ou para o mal agora, em relação comparando ao Jair, esse daí, não lê nada, não sabe de nada, ainda bem, senão você imaginou, com toda essa caterva, essa malta, que está destruindo a estrutura de Estado, o que seria de nós. Mas eu acho que aí é interessante nós pensarmos e lendo, fazendo até um balanço da semana e olhando um pouco atrás e tentando isso, análise histórica, sair do comezinho, do senso comum, da filosofia das massas e olhar um pouco mais à frente, entender. Isso aqui não é... Eu usei até uma expressão que eu via muito no México, priscas eras, Nossa Senhora da Casualidade, não é produto da Nossa Senhora da Casualidade. Não. Isso aqui é um produto histórico de um fenômeno, não é uma erupção vulcânica. Isso é um produto da natureza, um tsunami, um produto da natureza. Não. Essa caterva que hoje está no Palácio do Planalto, na estrutura de Estado, destruindo, locupletando, gente criminosa, é produto da história do Brasil, da sua ação, da minha ação, da nossa ação, né? E aí é importante ver o momento de transição. Eu acho que eu tenho insistido e discutido muito isso, que a transição, e também isso aparece aqui, né? Passo por ela, já indo para o final do livro, no meu país chamado Brasil, que tipo de transição que nós tivemos aqui, né, do regime militar para a democracia. Nós tivemos um processo de transição, como ocorre, ocorreu até em alguns outros países, mas nós tivemos uma especificidade que tem a ver conosco, com a nossa história, e isso é importante. Eu mostro como que o Brasil ele tem uma história muito particular na América do Sul, na América Latina e no mundo ocidental, com a nossa formação econômico-social, que eu reporto a todo momento isso no livro, e isso que permite a vocês, creio, ao menos os que já leram, gostaram muito, essa visão de totalidade, eu vou até 2002 e explico por quê, né? De tentar entender o porquê nós temos essa caterva e um presidente incapaz, né? Caso ele teria de ser, e o doutor Miguel Reale Júnior já nos disse nesse canal, em entrevista, vocês podem constatar, ele tem de ser interditado, isso que seria o correto se nós vivêssemos um outro momento histórico. A questão da nova república, a expressão ela surge com Tancredo Neves, salvo engano, pelos meus levantamentos, isso está até num dos meus livros, quando ele vai à Vitória, no final do ano de 1984, e lá pronuncia um discurso e usa pela primeira vez a expressão Nova República. A partir dali, lembrando que a eleição pelo colégio eleitoral, eleição indireta, ocorreu no dia 15 de janeiro do ano seguinte, mas naquele momento ele já tinha as contas feitas, que a maior parte dos delegados do colégio eleitoral, como dizia o doutor Ulisses, vamos matar a cobra com seu próprio veneno, né? Quer dizer, terminar a ditadura com o veneno que ela criou mesmo, que foi o colégio eleitoral, com a invenção da ditadura de eleição indireta de presidente da República, mas já se desenhava que ele tinha a maioria dos delegados, já tinha mais de 400, o que permitia uma vitória folgada, como acabou ocorrendo depois, a 15 de janeiro. E foi lá que ele faz o pronunciamento, estava ao lado do então governador Camata, tal. Bem, aí vem a eleição pelo colégio eleitoral,
2 meses depois seria a posse. Porém, acabou não ocorrendo a posse pelos acontecimentos bastante conhecidos, né? Da doença na véspera da posse, a 14 de março, depois as 7 operações e a morte a 21 de abril de 1985, aqui em São Paulo, no INCOR, né? E toda aquela tragédia, depois que o Brasil acompanhou, todo mundo viu diariamente, né? Do dia 14, da noite do dia 14 até 21 de abril, foi uma tragédia tal. Aí a nova república ela acaba sendo conduzida, essa transição, por José Sarney, que era alguém do velho regime, tinha sido presidente da Arena, partido do regime, governador do Maranhão durante a ditadura, senador durante a ditadura, né? E por uma série de questões que não vamos hoje desenvolvê-las, ele acaba fazendo parte da chapa da Aliança Liberal, que foi a composição entre PMDB e Frente Liberal, que depois vai virar um partido, que era um racho, uma divisão do PDS, então partido do regime militar. O Sarney, evidentemente, ele não tinha as condições de legitimidade que tinha Tancredo Neves para fazer esse processo de transição, legitimidade popular, de articulação no aparelho de Estado e história, né? História, isso é muito importante. Tancredo vinha lá desde como ministro da Justiça do segundo governo Vargas, da segunda metade do segundo governo Vargas, porque o governo se divide entre 51 e 53 até a tragédia de 54, no 24 de agosto, né? Com o suicídio de Getúlio Vargas. Ele, por exemplo, estava presente, Tancredo, na reunião dos ministros na noite do dia 23 de agosto. Teria até ficado com a caneta de Getúlio, que teria assinado com aquela caneta a carta testamento, reza lenta. Bem, eu só queria destacar nesse ponto que Tancredo, portanto, tinha essa história. E depois tinha sido primeiro-ministro no governo João Goulart, né? Era deputado federal, eleito em 62, não votou no Castelo Branco em abril de 64, foi deputado federal e depois aí eleito senador em 78, né? E em 82 governador de Minas, uma eleição super disputada contra o Eliseu Rezende. Aí, portanto, ele tinha toda essa história, depois a construção de aliança que levou à vitória no colégio eleitoral, né? E aí o Sarney não tinha toda essa história. E aí teve também a Assembleia Nacional Constituinte, e o Sarney ele acaba rompendo o acordo da Aliança Democrática, que era um mandato de 4 anos, que tinha sido assumido pela Aliança, ele quer ficar mais um ano, acabou ficando 5, apesar que o pacote de abril dava direito de ficar 6, o que era um absurdo, foi o único presidente que governou 6 anos, no período militar foi o Figueiredo, mas o acordo era ele ficar 4, o Sarney, e aí ele quer ficar 5, distribui inúmeras concessões de rádio e TV e sai desmoralizado do governo com os fracassos dos planos econômicos de estabilização, Cruzado 1, Cruzado 2, Bresser, Verão, tal, né? São as denominações dos planos. E o governo Collor era aquela tragédia que já é sabida que leva ao impeachment em 1992. E aí é curioso, o Itamar Franco é o improvável, o presidente improvável, né? É uma coisa interessante. Em todo o período da Nova República, o melhor presidente da República, da Nova República, foi aquele que não foi diretamente eleito, porque ele era vice-presidente de Fernando Collor, e era aquele que já tinha se afastado do Collor durante o governo, mas é aquele que ninguém dava nada, né? Se fazia muita piada do topete, a história do topete, disso, aquilo, uma série de piadas sobre Itamar Franco, mas em momento algum se falava das suas realizações, e a principal delas, o Plano Real que mudou a história do Brasil em 1994, né? Que foi o curioso, e isso eu falei no artigo do Lulo Fernandismo, né? Que não é preciso fazer acordo com o Centrão ou com bancada evangélica, a época era quase que desprezível, numericamente falando, porque você pode governar. Sabe quem estava na oposição? Ao contrário do que eu vi no jornal de hoje aí, não li, só vi a chamadinha, o PT estava contra o Itamar. Então vamos explicar o seguinte, espera um pouquinho, não dá para reescrever a história. O PT, inclusive, atacou a ex-prefeita de São Paulo justamente quando ela acabou assumindo brevemente o Ministério da Administração, né? Administração de Pessoal,
e ela acaba aceitando, aí ela é licenciada, e depois ela sai do partido, vai para o PSB, e ainda continua, hoje é deputada federal, e foi sucessivamente reeleita, estou falando da Luísa Erundina, tá? Foi sucessivamente reeleita deputada federal pelo PSB e tal. Então, o PT estava contra, ao contrário do que eu vi uma chamadinha hoje, dizendo uma aliança PT-PSDB no governo, mas isso não ocorreu. E o Antônio Carlos Magalhães que estava contra. Na verdade, os que estavam contra eram o PT e o Antônio Carlos Magalhães, e que veio, inclusive, para tentar apresentar denúncias do Itamar, acabou sendo humilhado pelo Itamar, num episódio que um dia a gente pode conversar. Bem, e o Itamar era aquele que ninguém dava nada e foi o grande presidente, porque enfrentou o grande problema nacional à época, que era a moeda não tinha valor e aquela inflação anual de 4 dígitos. É uma verdadeira loucura. Eu tenho aqui todos os livros, algumas vezes eu cito para vocês aqui, eu vou pegando, quer ver, só para vocês terem uma ideia, eu gosto muito desse aqui, só para dar uma ideia de inflação para vocês, a variação, vamos lá, o governo, olha, o índice geral de preços, só para vocês terem uma ideia, hein, para ver a loucura que era. Vamos pegar aqui, olha, 1993, tá? 1992 terminou com 1.157% de inflação. No ano seguinte, 1993 foi 2.708. 2.708. Em 1994, aí tem a ver com a entrada na metade do ano, aproximadamente, do Plano Real, caiu para 1.093. Sabe qual foi a inflação em 1995? 14%. Inflação anual. Vocês entendem? Não, viram? Dá para ver? Esse foi o cara. Né? Esse foi o cara. Então, está aqui. Esse é o Economia Brasileira Contemporânea. Esse foi o cara. Então, aí o que veio? O que veio depois, aí volta ao meu artigo, indispensável, acho. Vamos lá, leiam lá. Porque ali apresenta a minha análise. Os 8 anos do Fernando Henrique foi um crescimento econômico desprezível, muito baixo. Teve tudo bem, as crises internacionais, não podemos esquecer, a crise russa, a crise dos países asiáticos, né? Teve depois, aí teve o problema do câmbio, tudo isso, da sobrevalorização do câmbio, etc, etc, etc. Mas ele poderia ter feito outra coisa. Então, ele poderia ter completado o Itamar. Se o Itamar bateu de frente e resolveu uma herança maldita do regime militar, que era a inflação, as questões que envolviam a dívida externa, etc, tal, quem coloca a ordem, então, é o Itamar, ele poderia ter continuado isso e ter feito, no campo político, a efetiva transição, porque ele tinha todos os instrumentos para tal. Primeiro, a recém-promulgada Constituição, em 1988. A conjuntura política era absolutamente favorável a ele. A oposição, o PT era muito frágil na oposição ao governo Fernando Henrique, e porque ele ganhou 2 vezes no primeiro turno a eleição presidencial, 94 e 98. Né? Então, ele teve todas as condições para fazer, mas não, optou pela conciliação. E essa é a questão. E aí você já tem a nova república se esvaindo, como nova república. Né? Ou seja, é quando o velho se preserva. Eu usei até uma passagem que, na verdade, é do William Faulkner, o passado nunca passa, né? Isso daí é dele. O grande romancista. Teve no Brasil, aqui no Quarto Centenário, em São Paulo, tal, tem uma grande história depois sobre isso, mas um dia também a gente fala. Então, a questão que se coloca é que ele teve todas as condições e não fez. Não fez. Deixou passar. Optou por aquilo. E o segundo governo dele foi um desastre, foi muito ruim. Olha o Ministério no segundo semestre de 2002. É um horror, horror. Ele buscou fazer a conciliação com atraso. Para quê? Se o atraso não tinha poder nenhum. Não, era para diminuir o quê? Você pode aprovar por 51-49, 60-40 dos votos, 70-30, 80-20. Não importa que você aprova. E numa democracia você vai ter oposição. E você enfrentar o atraso é fundamental para construir a modernidade. E não fizemos, e ele teve todas as condições. Aí chegou o Lula. Quando o Lula assume, a inflação estava lá no céu. Melhor, estava baixa, desculpa. O dólar, disparou. Era o medo do Lula. Né? Tudo bem. O dólar disparou. Aí ele faz o primeiro governo, que é muito falado aí, mas se você for discutir seriamente, não, o primeiro, é assim, eles falam, o segundo governo, o Lula fez isso, o primeiro,
que era o Palocci e tal, né? Que era o homem do grande capital, o Palocci. Os bancos nunca ganharam tanto dinheiro nos 8 anos do Lula, nunca na história, nunca, né? E o crescimento foi melhor do que o governo Fernando Henrique, mas foi tímido pelas condições que o Brasil tinha, especialmente a conjuntura. A primeira década foi a disparada do preço das commodities. Nunca o comércio internacional, o capitalismo cresceu tanto como na primeira década. Teve o tombo depois do quarto trimestre de 2008. É verdade. Né? E que leva a uma recessão quase muito próxima a zero em 2009 e depois uma recuperação forte em 2010 com 7,5%. Mas lembrando da recessão de 2009. Né? Mas ele poderia também, esperava-se que ele fosse a novidade, né? E com essa sua capacidade de articulação política, conhecimento dos problemas sociais, tinha quadros políticos competentes que fossem fazer, então, a construção desses fundamentos, essa solidificação. Não fez, optou desde a campanha eleitoral. Sabe o Valdemar da Costa Neto, quando ele passou a ter poder? Com ele, exato, com Lula. O PL, o vice do Lula era do Valdemar, o José Alencar, vice do Lula, do PL, do Valdemar. O PT comprou por 10 milhões a aliança e pagou. Isso está no processo do mensalão, na ação penal 470. Começou ali. Né? Então, quem produz, dá força, isso é o Lula. Eles já estavam presentes no Fernando Henrique, subindo a escada. E o Lula dá um salto. E aí vem a Dilma. O governo Dilma, você tem uma queda, tanto que eu tenho artigos, muitos artigos escritos no calor da hora, já mostrando que estava um desastre em 2011. Eu lembro de quando na época eu estava escrevendo no Estadão e no Globo, acho que nos dois, artigos distintos, que governo Dilma, que governo? Eu lembro, eu estava no Maranhão, aí as pessoas falam, pô, você apontou umas questões que eu não tinha pensado, tal. Eu falei, olha aí, esse negócio vai ruir a economia. E ruiu. Vai pegando 2011, 12, 13, 14, e aí o negócio ficou feio. 0, 15, 16, o pior biênio da história econômica do Brasil republicano. E ela é de uma incapacidade administrativa absoluta, de incapacidade política absoluta. E não conseguia entender o que era gestão de Estado. Ela não sequer conseguia se comunicar. Né? Você quer conseguir se comunicar, de ter diálogo, de articular, de entender o que estava ocorrendo no mundo. Lembra quando ela trouxe a Gleisi para o Ministério? Né? Poxa vida, vamos lembrar, quando ela trouxe a Eunice Guerra, lembrar de Eunice Guerra, hoje ninguém fala, né? Helenice Guerra, ninguém lembra. Gleisi, Helenice, Ideli Salvati, vocês lembram? Eu lembro, eu não sei, esse negócio da memória é horrível, né? Mas Ideli Salvati, juntou as três, era um desastre tudo aquilo. E aí vem toda essa troca. Aqui, a foto que tem no meu artigo do UOL é ela com quem? Assim, com Edir Macedo, no tal Templo de Salomão, que é um pastiche, uma piada, né? Parece um samba do crioulo doido, como diria o Sérgio Porto, Stanislaw Ponte Preta. Então é uma piada, pastiche arquitetônico, lembra que existiu e tal. E eles todos fantasiados, faltou um Joãozinho 30, mas ele não tinha a capacidade artística do Joãozinho 30, porque ela estava mais para a comédia, para a chanchada da Atlântida. Entra no Google, você que é mais novo. Nem Sansão, nem Dalila, Oscarito e Grande Otelo, foi aquilo. E ela estava lá. Ela colocou o Crivella, que o governo da África do Sul disse, eu não quero esse cara como embaixador do Brasil. O governo da África do Sul disse isso, vocês são testemunha. Né? Ela colocou no ministério e deu poder. Ele distribuiu milhares de carteirinhas de seguro defeso, que depois dava o sujeito, que o sujeito nunca tinha visto uma vara de pescar na vida, mas era da sua denominação religiosa. Então, vocês estão... Aí, quando ela caiu, veio o Itamar. E o Itamar aprofundou a crise moral. E a desilusão do eleitor. O eleitor tomou uma pancada terrível aí, porque esperava que o Itamar, eu esperava, confesso, e tenho de dizer, que eu esperava que ele poderia ser um Itamar. Poderia ser, de entender o que foi o Itamar naquele momento, em 92, e ele a ter o mesmo papel. Não, ele é um homem muito pequeno. O Itamar tinha sido 2 vezes senador, né? Prefeito de Juiz de Fora, tinha uma história. O Temer sempre tinha sido eleito na Rabeira, que é a última eleição dele, deputado federal, ele foi o último colocado aqui em São Paulo. Inclusive, surgiu até uma dúvida se ele ficaria na suplência ou não, basta olhar em 2006, vocês podem pesquisar os jornais e tal. Ele é um sujeito inexpressivo, né? Mas poderia, ele prometeu um ministério de notáveis, entregou um ministério de G10, G10, o homem de 51 milhões de reais, não é o ciborgue, o homem de 6 milhões de dólares, não. É o homem de 51 milhões de reais que até hoje, por sinal, esqueceram do assunto.
é o homem do Rocha Loures e a sua corridinha na rua Pamplona, jogando a mala de 500 mil reais no porta-malas de um táxi, né? É isso. E ele foi aquilo que agora aparece aí nesses jantares demoníacos aqui em São Paulo, que eu fico rindo. Acho engraçadíssimo. Quer dizer, deve ser boca livre, provavelmente. Vamos lá, ficam falando, e umas pessoas perigosíssimas à ordem pública, na minha leitura republicana, e eu tenho o direito de falar. Veja o processo aqui, que graças à doutora Juliana Ack e ao escritório Fidalgo Advogados, eu tenho direito à liberdade de expressão, não estou ofendendo. Eu estou falando que politicamente eles são danosos ao meu país, ao nosso país, no sentido de república. Isso não ocorre em país sério. É que nós estamos numa transição não de nova república, de república bananeira. Né? Quando você lê o que foi as repúblicas bananeiras da América Latina, você tem coisas engraçadas no filme do Woody Allen, no Bananas, mas você tem na literatura, o Vargas Llosa, A Festa do Bode, sobre a República Dominicana, por exemplo, o Trujillo, 3 décadas lá, é aquilo. Você pode passar por um clássico, Miguel Ángel Astúrias, o Senhor Presidente, na Guatemala, e etc, etc, etc. Ali você vê o que é a República. E nós estamos caminhando para isso. O que aconteceu na indicação do Mendonça e na sessão do Supremo, e com aquela caterva, a chegada da Michelle, abraçando e chorando, os dois chorando, ela e o André Mendonça. Coisa, o que é isso? Todo mundo de joelhos orando, Deus, Deus, que é isso? Em prédio público, tudo aquilo, aquelas pessoas, gente que putz, você fica com receio de passar perto, uma vergonha. Então, o Bolsonaro é produto disso, da degradação dos valores republicanos, ponto. É isso. E eu entendo, agora estava até lendo o Chartier aqui, As Origens Culturais da Revolução Francesa, né? Não para aqui de ler, para um no meio, para um, começa outro, não podem misturar, né, as coisas. Mas pensando justamente na questão da Terceira República, nós somos produtos franceses, nós somos produtos daquilo, dessa visão de mundo, do Estado laico e tal. E tudo isso foi se perdendo. Perdeu também a questão do que é a participação cidadã, a questão econômica, porque a transição da nova república era enfrentar 2 questões, a política e a economia. Né? A política no campo das liberdades, né? E a questão econômica, enfrentar a tragédia da disparada da inflação, etc. Tal. Eram essas as suas tarefas. O Itamar tentou resolver as 2 questões e encaminhou bem naqueles 2 anos. Plano real aqui e no campo político, por exemplo, corrupção zero. Ali sim, não no governo corrupto do Bolsonaro, né, um governo de ladrões. Não. Bolsonaro é um ladrão, na linguagem mais vulgar, né? Um homem que fez especulado, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro durante décadas, o que é. E todas as provas estão aí. Só no ano, quando mudar a situação política, vai andar. Pode garantir, ele vai terminar na cadeia. Ali, lá na frente. Mas agora não anda por essas razões que o Estado republicano não deveria funcionar assim, de acordo com o que determina a carta. Né? Então, esse processo acabou sendo maculado. Então, o Bolsonaro é produto do fracasso da nova república. É um produto histórico. Então, aí você deixa de fazer o recorte, de olhar e falar assim, não, pera, é um acaso a Nossa Senhora da Casualidade? Não. Não tem nada a ver com a Nossa Senhora da Casualidade, nem com a Nossa Senhora de Guadalupe. Né? Quem esteve lá, né? Eu fui lá, fui a Tepeyac, depois um dia eu conto lá tudo. Mas não, deve ser a degradação da política, que é produto do lulofernandismo. Poxa, 2 décadas, 21 anos. Né? Você tinha todas as condições, você imagina. Quando Vargas sai em 1945, está aqui, ele entrou em 30, era um outro Brasil. 15 anos ele mudou o Brasil. Quer dizer, quando se fala ele, entenda-se, tudo. O lulofernandismo fez isso, deu esse grande salto para frente? Não. E aí começou a fazer piadinha, ele falava os neobobos, o Fernando Henrique, e o Lula, né, ligado a essa gentalha, essa caterva que está aí, essa malta que está agora com o Asmodeu Bolsonaro, mas essa malta estava com ele, né? O Dilma. E o Temer fracassou. E hoje só tem relevância nos jantares demoníacos aqui, que politicamente não representam nada. Só sai no jornal a foto, né? Aparece o cidadão, mas politicamente, aquele, inclusive nenhum candidato, não adianta achar que isso ele vai conversar com essa turma, como diria a Neuzinha Brizola, turma, vai resolver alguma coisa, não vai resolver nada. Isso é piada, mas eu até entendo, acho que quer ser gentil, sabe lá, um vai, outro vai, mas isso não representa coisa alguma, isso representa um passado, triste passado, e que nós precisamos entender política de outra forma republicana.
dar esse salto. Essa é a nossa dificuldade. Lembrando sempre que eu preciso, mas no final do século XIX, 10 anos, em 1899, 10 anos da República, o republicano histórico, né? Histórico é o pessoal da propaganda, 1870, está aqui no livro, 1889, disse, a República só foi anunciada em 15 de novembro de 89 e nunca foi, ainda não foi proclamada, né? Que eu acho que resume tudo isso que eu estou falando. Então, o Bolsonaro é um produto histórico, não é um acaso. E toda essa malta, porque o acaso é um indivíduo. Não, é um conjunto de forças sociais que foram construídas durante, especialmente, o período do lulo-fernandismo, né? Essa presença dessa degradação centrão, que degrada as formas republicanas, e essa bancada evangélica, que de religiosa não tem absolutamente nada. E se tivesse também, não caberia, porque numa república lá no sentido lato, você não tem bancada de Deus, da bala, do boi, você tem bancada de partidos políticos. Essa é a questão central. A bancada é de partidos políticos, né? E não de interesses que, convenhamos, em qualquer país sério não existe. Você não vai, por exemplo, chegar no Reino Unido e falar onde está a bancada da bala? Vai lá, né, na Câmara dos Comuns, onde está a bancada de Deus, da Bíblia, né, dos 3 Bs que eles falam, do boi, da bala e da Bíblia. Que é isso? Você tem lá o Partido Conservador, o Partido Trabalhista, o Partido Liberal Democrata, etc, tá lá, e não tem nada a ver, né? E tem a presença da Escócia, etc, né? Não tem nada a ver. É isso. Se você gostou dessa live e de tantas outras que estão no meu canal, se inscreva no meu canal, indique a um amigo meu. São milhares de inscritos, muito obrigado mesmo. Indique a um amigo, é muito fácil. Canal do YouTube, Marco Antônio Villa. Diga para ativar o sininho, suas notificações, coloca like no que vocês gostarem de usar. Como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Uma coisa muito importante e aí é o que nós criamos, que é o membro apoiador. Clique lá no membro apoiador, uma coisa super bacana, super legal. Clique, membro apoiador, e vocês têm 2 formas de participar. Isso é muito importante para manter o jornalismo independente e de qualidade, especialmente em tempos tão sombrios como o que nós estamos vivendo. Cliquem lá para ser membro apoiador, tem 2 formas, que é bem bacana, é bem legal, e de apoio ao jornalismo independente e de qualidade. Lembro também que no Twitter podem me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram, @MarcoAntônioVillaOficial, e na plataforma de cursos, www.cursodovilla.com.br. Lá tem todas as informações sobre os 3 cursos que oferecemos: História Política das Funções Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fácil isso, www.cursodovilla.com.br. Lembrar também o lançamento dia 13 de dezembro, a partir das 5 da tarde, na Livraria da Vila, Shopping Higienópolis, né, em São Paulo, no meu livro Um País Chamado Brasil. Lá estarei para recebê-los, tá bom? Até!